Fala galera, beleza? Canal BetGreen trazendo mais palpite de futebol para vocês, e hoje a gente vai estar analisando aí essa rodada de quinta-feira, dia 30 de janeiro. Separei para vocês nessa rodada 7 jogos e no final do vídeo vou estar deixando aí um bilhete pronto para vocês, tá galera? Antes de mais nada, já deixa o like no vídeo aí que é muito importante, né, para estar fortalecendo aí o conteúdo que eu ofereço para vocês diariamente e também para o YouTube entregar esse vídeo para mais pessoas, tá? Então já deixa seu like aí que é de graça e vocês vão estar me ajudando demais. E quem ainda não foi inscrito aqui no canal, se inscreva e ative o sininho que tem do lado, para você estar recebendo aí notificação de todo vídeo, conteúdo que eu lançar aqui no canal BetGreen, tá galera? Lembrando a todos vocês aí que a gente vai estar usando o Genius aqui para poder fazer a nossa análise completa, tá? Nessa rodada aqui a gente vai ver, ó, vamos ter campeonato carioca, campeonato cearense, campeonato da Argentina, Liga Europa, né? Última rodada aí dessa fase de liga, e um joguinho aqui da Arábia Saudita, tá? O primeiro jogo que a gente vai estar analisando aqui é esse jogo aqui do Sauditão, né? Vamos ter o Al Raed jogando em casa contra o poderoso Al Nassr, 2 horas da tarde esse jogo onde eu vejo favoritismo total aqui do Al Nassr para vencer esse jogo, né? Mas a gente tem um mercado de gols aí que também é interessante, né? O Al Nassr aí, que é o visitante, está em 4º lugar com 35 pontos, vencendo esse jogo sobe para a 3ª posição, né, de forma momentânea. É uma equipe que tem 35 gols marcados e 16 gols sofridos, né? Uma equipe que marca bastante gols, mas sempre sofre um golzinho aí em média, né, nos seus jogos. Já o Al Raed está numa sequência horrível de 5 derrotas seguidas, né? Tá aqui com 14 pontos, beirando a zona do rebaixamento. É uma equipe que tem um ataque também efetivo, né? 20 gols marcados em 17 partidas, porém tem uma média aí de quase 2 gols sofridos, né? 30 gols aí em 17 jogos. Os últimos 5 jogos de cada equipe, a gente vai ver o Al Raed aí 1 empate e 4 derrotas. O Al Nassr, que é o visitante aí, 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. O confronto direto, a gente vê que nos últimos 5 jogos, 3 vitórias do Al Nassr, 1 vitória do Al Raed e 1 empate, tá galera? Só pra gente pegar aqui como curiosidade, tá? Primeira opção que a gente vai pegar nesse jogo, eu vou mostrar aqui agora pra vocês, é a dica mais de 2 gols e meio na partida, tá? O mercado de gols, na minha opinião, é mais seguro e tem valor, né? O Al Nassr pra vencer tá pagando 1,20, 1,25, fora de casa não é interessante, né? Então o mais de 2 gols e meio é a nossa primeira opção. A segunda opção a gente pode estar arriscando aqui um ambos marcam, né? Já que o Al Nassr tem uma defesa aí que sempre leva gols e o Al Raed, por outro lado, aí vai estar jogando em casa e tem um ataque efetivo, então bem provável de acontecer se ambos marcam também. E a terceira opção é dica extra, menos de 5,5 cartões, né? No caso, para a partida ter 5 cartões ou menos. Possível placar para esse jogo, vou arriscar 2-1 fora. Agora vamos para o nosso próximo jogo aqui. Agora a gente vai ter Liga Europa, fase de liga, né? Última rodada aí, muita coisa valendo aí nessa última rodada, né, para as equipes. A gente vai ter esse jogo bem interessante entre Ajax e Galatasaray. 5 horas da tarde esse jogo. Vai ser lá na Holanda, né, na casa do Ajax. E o que acontece, galera? O Ajax, ele não tá 100% classificado não, tá? É uma equipe que está com 10 pontos. Aí se a gente for ver as equipes que estão fora aqui, ó, 8, 7, 7. Então assim, tem chance, é bem mínima, mas tem chance aí de ficar de fora o time do Ajax, né? O que pega aqui é o saldo de gol aí, que tá bem interessante, né? Então, não, assim, acredito que não vai, mesmo perdendo, não vai ser desclassificado, ficar de fora desses 16 avos, né? Mas, sei lá. Chance de ficar aqui entre os 8 melhores não tem mais, né? Tá com 10 pontos, então só pode chegar a 13. E o 8º colocado aqui já tem 14, né? Então, não tem chance aí de ficar entre os 8 melhores e garantir a vaga aí para as oitavas direto, né? Do outro lado, a gente tem o Galatasaray, que é o visitante, que tem sim chance de se classificar aí entre os 8 melhores e já ir direto para as oitavas, né? Sem a necessidade de participar desses 16 avos, né? O que é bem chatinho cá entre nós. Então aqui nesse jogo a gente vai ter um Ajax aí indo para cima em busca desse resultado, né? Quem sabe surpreender e ganhar do Ajax fora de casa e garantir aí uma vaga nas oitavas, né? Os últimos 5 jogos de cada equipe é o Ajax, 2 vitórias, 2 derrotas e 1 empate. Galatasaray, 2 vitórias e 3 empates. Confronto direto teve jogos aqui, ó, em 2011, amistoso, 0-0, e também teve aqui uma Copa Antalya. Nunca ouvi falar.
Em 2014 o Ajax venceu por 2-1, só de curiosidade mesmo, mano, porque não serve nem de estatística. Mas vamos lá, nesse jogo aqui, galera, o que a gente vai estar fazendo, né? Eu vou mostrar aqui pra vocês aqui diretamente do Genius. A gente vai vir aqui, ó, na previsão do Genius e vamos colocar aqui a Ajax, né? E vamos pedir uma sugestão aqui ao Genius, né, que é a nossa inteligência artificial aí. Lembrando que esse sitezinho, o link vai estar aí na descrição do vídeo e no comentário fixado, tá? Se você tiver interesse, é bem interessante. Tem um vídeo aqui no canal explicando como funciona, tá, galera? Esse vídeo aqui, ó, como usar o Genius e tudo mais. Então aqui no Genius, o que está acontecendo aqui, galera? Ele gerou 3 palpites aqui pra gente, né? A primeira que é o mais de 2 gols e meio na partida, né? Ambas equipes têm uma média de gols marcados superior a 2.0, então é bem interessante. Galatasaray para marcar 1,5. Isso aqui eu já não sou muito a favor, não. Então é aquilo, tem certas coisas que a gente vai a favor, tem outras coisas que a gente fica meio que com o pé atrás, né? Mas pela lógica, né, e pelo retrospecto, o Galatasaray tem chance de marcar 2 gols. Não sei se é tão difícil assim, né? Como eu expliquei aí, o Galatasaray precisa da vitória. E a outra opção aqui, né, a terceira dica, né, é o mercado de cartões, né, mais de 3,5 cartões, deve estar pagando bem pouquinho, né, mas é uma dica aí também interessante para esse jogo, tá? Então a gente tem essas 3 opções e com isso, né, a opção que eu deixei aqui para vocês, né, os 3 palpites, a gente vai pegar aqui o ambos marcam, que na minha opinião tem grande chance de acontecer, tá? Ambos marcam aí, é bem provável pela importância do jogo para o Galatasaray. Segunda opção, na minha análise, é caso ou empate, tá? Ajax ou empate aqui nesse jogo. É bem provável do Ajax vencer ou empatar, ainda mais em casa. E a nossa terceira dica, dica extra, é o mais de meio cartão no primeiro tempo. Possível placar para esse jogo, vou arriscar 2-1 casa. Agora vamos aqui para mais um jogo da Liga Europa. A gente vai ter Athletic Bilbao contra o Viktoria Pilsen, jogo 5 horas da tarde, né? A gente vai dar uma olhada na classificação. O Athletic Bilbao já está 99% já garantido aqui nas oitavas, né? 16 pontos. Tem o Galatasaray, tem o Bodo Glimt que pode chegar, mas a equipe não vai perder aí, né? Porque teria que Manchester ganhar, Lyon ganhar, Tottenham ganhar, Anderlecht ganhar, esse aqui que eu acho que é o Steaua Bucareste ganhar, Galatasaray. Então assim, é muito, muito improvável que o Athletic Bilbao não se classifique aí para a próxima fase, né, para as oitavas direto, né. E o Viktoria Pilsen, por sua vez, tem chance de entrar aqui entre os 8 melhores, está com 12 pontos, né, fez a campanha muito boa com 3 vitórias, 3 empates e 1 derrota, mas pela frente vai ter o Bilbao aí, que jogando em casa todo mundo sabe que é uma equipe chata, né. Teve 2 tropeços, né, contra o Sassuolo e contra o Barcelona, mas ao todo aí é uma equipe muito forte, né? Eu particularmente acredito muito aí que o Bilbao vai vencer esse jogo. A primeira opção que a gente vai estar pegando aqui é a dica mais de 1 gol e meio na partida, né? Acredito que é jogo bom aí para 2 gols ou mais. A segunda opção a gente pode estar pegando aqui casa vence, né? Bilbao para vencer. E a nossa terceira dica, né, a dica extra, a gente pode pegar aqui fora mais de 2,5 cartões, né, no caso Viktoria Pilsen, para receber 3 cartões ou mais, tá? É uma equipe que costuma ser muito indisciplinada, então sempre leva muitos amarelos, pelo menos nessa Liga Europa aí, tá com a média bem alta aí de cartões amarelos, né? Então esse fora mais de 2,5 cartões é interessante. Se for botar no bilhete, pode pegar até fora mais de 1,5 cartão, né? Para ter 2 cartões ou mais. Se for entrada simples, para receber 3 cartões ou mais aí o Viktoria Pilsen, tá? Possível placar para esse jogo, vou arriscar 2-0 casa. Agora o próximo jogo aqui da Liga Europa, a gente vai ter o Midtjylland, né, a equipe da Dinamarca, jogando em casa, contra o Fenerbahçe da Turquia. 5 horas da tarde esse jogo. A gente vai ver a classificação aí, galera, 2 equipes que ainda não estão 100% classificadas, tá? O Midtjylland aí 10 pontos em 19º lugar, enquanto o Fenerbahçe está com 9 pontos, né, um ponto a menos aí, em 23º lugar. E o que acontece, galera? O saldo de gol do Midtjylland é 0, tá zerado de saldo de gol. O Fenerbahçe tem menos 2 de saldo, então precisa tirar aí essa diferença aí também por critério de desempate, né? E o que acontece? Equipes que podem pegar a mesma pontuação do Midtjylland aqui ou até mesmo passar, a gente tem o Porto, tem o Twente e tem o Braga. Então assim, tem 3 equipes aqui que pode passar o time do Midtjylland, né? Só que precisa de outros resultados também. Já o Fenerbahçe aí tá com menos 2, ele tem aqui, pela matemática, né, tem aqui
Não vou nem botar o Maccabi Tel Aviv porque tem -8 de saldo, né? Então a gente vai botar aqui o Hoffenheim, o Braga, o Twente e o Porto, que pode passar o Fenerbahçe. Então assim, é jogo que promete ser bem interessante pra gente assistir, especialmente gol das duas equipes, né? Ainda mais que o Midtjylland aí vem de 2 vitórias seguidas, né? No amistoso e na Liga Europa fora de casa contra o Ludogorets, onde deu aí essa esperança de conseguir a classificação. E o Fenerbahçe nos últimos 5 jogos, 4 vitórias e um empate, né? Tá numa sequência muito boa. Então aqui, galera, pelo cenário desse jogo, a primeira opção que a gente vai pegar aqui é a dica ambos marcam, tá? Acredito que vai sair gol aí das duas equipes. A segunda opção, mais de 2 gols e meio na partida. Também jogo bom aí para 3 gols ou mais. E a nossa dica extra, né, a terceira opção, mais de 4,5 cartões, né, para bater 5 cartões ou mais nesse jogo. Possível placar aqui, eu vou ficar em cima do muro e vou botar um empate de 2-2. Agora vamos aqui para os jogos da noite, né? A gente vai ter aqui Campeonato da Argentina, segunda rodada aí dessa abertura, né? A gente vai ter o Racing Clube, que tá com um time bem certinho, né? Uma equipe muito boa. Eu particularmente gosto muito dessa equipe do Racing Clube, enfrentando aí o Belgrano, né? 7h15 da noite. É segunda rodada, né? Então não tem muito que analisar, né? Mas a gente vai ver aí que logo na estreia o Racing venceu fora de casa o Barraca Central por 3-1, jogando muito. E o Belgrano na estreia acabou empatando em casa contra o Huracan, um empatezinho de 1-1. O confronto direto, se a gente for dar uma olhada, são 3 vitórias do Racing e 2 empates, né? O último empate, por exemplo, foi ano passado aí, um empate bem aleatório aqui de 4-4, né? Então, assim, esse jogo tem tudo aí para bater 2 gols ou mais aí pelo histórico, né, do confronto direto e pela equipe que o Racing tem, né? Então, a primeira opção aqui para esse jogo, a gente vai com a dica mais de um gol e meio na partida. Segunda opção, a gente pode estar pegando aqui o Casa Vence, né? Racing Clube para vencer. E a terceira dica aqui, a dica extra, né? Menos de 5,5 cartões, né? No caso, pode ter 5 cartões ou menos nessa partida, tá? Tem que ter aí abaixo de 6 cartões, né? Ou seja, 5 cartões ou menos aí para dar green. É possível placar para esse jogo, vou arriscar 2-1 para o Racing, 2-1 Casa. Agora, nosso próximo jogo aqui, Campeonato Cearense, a gente vai ter o Fortaleza contra o Maracanã, né? A gente vai ter esse jogo que acontece 8h30 da noite, Fortaleza aí jogando em casa, com o apoio de sua torcida. Fez 2 jogos e venceu os 2, né? Venceu na estreia o Horizonte por 3-1 fora de casa, e no último jogo meteu 7-0 no Cariri, né? Uma goleada aí do Fortaleza, que tá com a equipe muito certinha, já tem um bom tempo, né? O Maracanã, por sua vez, aí estreou vencendo o Iguatu por 1-0 e na última rodada empatou com o Tirol em 1-1. Se a gente for ver aqui os últimos 5 jogos aí, incluindo os jogos do ano passado, né, são 5 vitórias seguidas, né? O time do Fortaleza está on fire, né? Venceu a Copa do Nordeste, venceu os 2 jogos do Cearense, venceu o amistoso contra o Chicago Fire e na última rodada do Brasileirão venceu o Internacional, né? Então tá numa sequência aí muito boa. Confronto direto tem 2 jogos aqui, mas não é tão interessante, né? As equipes mudaram muito, mas teve 2 jogos no Cearense do ano passado. Fortaleza empatou o primeiro fora de casa e depois em casa meteu 3-0, né? Então aqui nesse jogo a lógica que a gente vai pegar aqui é Casa Vence, né? Fortaleza para vencer, não tem o que inventar aqui nesse jogo, é Casa Vence. Segunda opção aqui, mais de um gol e meio para o time do Fortaleza, tá? Casa, mais de um gol e meio significa que o Fortaleza tem que marcar 2 gols ou mais, tá? E a nossa dica extra, né? A terceira opção, mais de 9,5 cantos, né? Que é escanteios. Então aqui tem que bater 10 escanteios ou mais nesse jogo. Possível placar aqui, eu vou arriscar 2-0 Fortaleza, talvez um 3-0, né? E agora o nosso último jogo aqui da rodada, a gente vai ter Campeonato Carioca Taça Guanabara, jogo entre Flamengo e Sampaio Correia, 9h30 da noite esse jogo, o jogo promete aí Flamengo 100% aí com seus titulares, né, obviamente sem os jogadores que estão machucados, né, mas vai com a força máxima que tem disponível aí o Felipe Luiz, e vai tentar buscar mais uma vitória, né? Na última rodada aí acabou vencendo o Volta Redonda por 2-0. Antes disso teve a vitória ali com o time misto por 5-0, né? Mas na última rodada já chegou com o titular aí jogando muito bem, tá? 2-0 mas poderia ter sido bem mais, o Flamengo jogou muito. E do outro lado a gente tem o Sampaio Corrêa, né? Que conseguiu aí uma vitória, 3 empates e uma derrota. Ainda tem chance, né, matematicamente, de ficar entre os 8 melhores aí, garantir uma vaguinha aí para os playoffs aí desse campeonato carioca maluco, né? No último jogo aí acabou empatando com o Maricá, o que não foi ruim, né? O Maricá líder aí desse grupo aqui, né? Dessa classificação geral do carioca, né? Acabou empatando aí contra o Maricá, que não foi ruim. Teve um empate também contra o Boa Vista, vitória contra o Botafogo, aí derrota para o Nova Iguaçu e na estreia empatou com o Fluminense em 0-0, tá? Mas aqui, pela lógica cá entre nós,
mas é jogo pro Flamengo vencer tranquilo, né? Então a primeira opção aqui a gente vai com a dica casa vencer no primeiro tempo, né? Flamengo para vencer o primeiro tempo. Segunda opção aqui, casa mais de 1,5 gols, né? No caso, Flamengo para marcar 2 gols ou mais. E a nossa dica extra, mais de 4,5 cantos no primeiro tempo, né? No caso, para bater 5 escanteios ou mais no primeiro tempo, tá? Possível placar para esse jogo, vou arriscar 3-0 pro Flamengo. Enfim, galera, fechamos aqui os palpites para essa rodada aí de quinta-feira. Espero que vocês gostem, que possam lucrar bastante. E agora eu vou deixar para vocês aqui o primeiro e único bilhete da rodada, que é esse daqui, ó.